O Grande Movimento Adventista, capítulo 28. Uma porta que ninguém pode fechar. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, 8. Tais são as palavras dirigidas aos cristãos no período de Filadélfia. Esta é a igreja que surgiu pela proclamação da iminente vinda de Cristo, daqueles que conservaram o que tinham ouvido sobre o assunto. Da igreja de Sardes, antecessora imediata de Filadélfia, é-nos dito: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A igreja de Sardes, portanto, ouviu a doutrina da iminente vinda do Senhor. Os que se apegaram ao que tinham ouvido avançaram, na verdade, ao ser removido o candelabro de ouro e constituíram a igreja de Filadélfia. A respeito destes, lemos: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É a esta igreja de Filadélfia que ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Vemos aqui que as Escrituras afirmam de modo enfático que na providência de Deus, os que são movidos para alertar o mundo acerca da vinda do Senhor, rogando ao povo que se preparem para encontrar com Deus, têm o favor especial de Deus em sua obra. Os homens podem tentar impedir e frustrar seus esforços, fechando a porta à palavra, mas a voz de Deus continua a soar acima de todo o clamor. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Progresso de 74 anos. Nas páginas precedentes deste livro, revimos brevemente os acontecimentos de um período de 74 anos, 1831 a 1905, traçando o início e avanço das mensagens do Advento e, especialmente, da mensagem do terceiro anjo. Mostramos como essa mensagem, que partiu da obscuridade e pobreza, tem avançado rapidamente com força e poder, de ano em ano, até chegar a ter uma obra missionária que circunda o planeta. Certamente não é por ser agradável ao coração carnal que a mensagem tem prosperado, já que apresenta em sua linha de frente o sábado do Senhor, cuja observância envolve pesada cruz e exige separação dos negócios mundanos no dia mais movimentado da semana. Também não é pela falta de oposição que a mensagem tem avançado, pois encontrou oposição desde o início e da mais terrível espécie, tanto de pessoas de fora quanto de pessoas não consagradas que por algum tempo adentraram nossas fileiras. Quanto às situações ocasionadas por planos e esforços de inimigos externos, podemos muito bem dizer, segundo as palavras de Davi, o salmista: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Socorro no Senhor. O Senhor declara ter colocado diante de seu povo uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Portanto, não é de admirar que a mensagem tenha avançado rapidamente. Esta é a mensagem de Deus ao povo e precisa ter êxito. Em Apocalipse 7:2, a obra de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia da ira de Deus é simbolizada por um anjo que subia do nascente do sol, ou como alguns traduzem, subindo como o sol. Pensemos no amanhecer do dia. Primeiro aparecem os raios de luz no leste. Estes se unem em crescente brilho até ser visto o grande e distinto disco solar.
Ao assim subir ao zênite o rei do dia, sua luz, calor e poder tornam-se cada vez mais vívidos. Tal tem sido o progresso da mensagem do terceiro anjo desde 1848, quando suas verdades centrais foram tomando forma. A partir daí, mostramos como houve um maravilhoso crescimento constante e acentuado. Isso só se pode explicar se entendermos que o Senhor está confirmando sua palavra aos que, neste momento em que nossa salvação está tão próxima, tomam o cuidado de guardar o sábado, não o profanando, e desviam seus pés de fazer sua própria vontade no santo dia de Deus. Assim, pela fé de Jesus, como declara a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, eles guardam todos os mandamentos de Deus. Destes declara o Senhor por meio do profeta Isaías: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça, o Senhor, justiça nossa, irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Com essas garantias, como poderíamos esperar outra coisa, senão que a obra fosse um sucesso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como podem prosperar? Quando pensamos em José Bates em 1846, começando a escrever o primeiro livro adventista sobre o sábado, tendo à sua disposição apenas 12 centavos e meio de dólar, que ele teve de gastar antes que terminasse o primeiro dia em que começou a escrever, ou quando pensamos em Tiago White imprimindo seu primeiro panfleto The Present Truth com o dinheiro que ganhara cortando feno e enviando-o gratuitamente a todos os interessados com a mensagem impressa de que aquela verdade iria até aos confins da terra, olhando para esses pequenos começos, alguém pode indagar usando as palavras do povo nos dias de Amós: como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Contrastando esse começo com a situação da igreja em 1905, ano em que a publicação das verdades da mensagem ocorre em 20 casas publicadoras, espalhadas em várias partes do mundo, muitas vezes forçadas a operar em capacidade máxima, a fim de atender a demanda por materiais impressos, podemos realmente dizer: eis uma porta aberta que ninguém conseguiu fechar. Dos que no passado declararam que a obra jamais prosperaria, podemos dizer nas palavras do profeta Zacarias, ao reprovar os que tentavam impedir a reconstrução de Jerusalém: quem despreza o dia dos humildes começos? Das coisas que pareciam montanhas de dificuldades em seu caminho, Deus declarou por intermédio do profeta: montanha convertida em vale. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Assim tem sido a obra da mensagem do terceiro anjo, e assim será até ser trazida a pedra angular, ou seja, até que se termine a obra. Pense nas poucas pessoas em 1846, pobres em recursos financeiros, pobres em todo sentido exceto na fé em Deus e no tesouro da verdade, e veja a que proporções sua obra tem crescido. Pense nos recursos que temos hoje: livros prontos, traduzidos e impressos nas diversas línguas do planeta, e as centenas de colportores levando esses livros aos lares das pessoas a um volume de $400 mil por ano. Se a bênção de Deus continuar sobre o trabalho, podemos olhar para o futuro tendo a certeza de sucesso. Com instalações e agentes como esses, aumentando a cada mês, temos confiança em Cristo de que podemos esperar tudo o que Salomão cantou sobre a Igreja de Deus, ao sair ela de sua condição desértica, encostada ao seu amado e aparecer formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras, socorridos pelo dom de profecia. Não temos presenciado apenas a providência de Deus abrindo o caminho para a propagação da verdade e sua bênção acompanhando de modo marcante os esforços para avançar na direção providencial indicada, mas temos testemunhado desde o início o progresso da mensagem do terceiro anjo, como Deus se comunicou com seu povo mediante o dom de profecia. Esse não se manifestou como se fosse uma nova revelação para tomar o lugar da Bíblia ou perverter seus ensinos, mas como guia seguro para nos mostrar no tempo em que vivemos
onde se encontra o perigo de nos afastarmos da simplicidade do Evangelho de Cristo, de seguirmos a inclinação deste século e de nos contentarmos com uma forma de piedade, mas sem o seu poder. Tomando como exemplo os antigos profetas, Tiago 5,10, que servem de regra de teste para qualquer manifestação do gênero, percebemos que as razões da manifestação profética hoje são as mesmas que as do passado. A permanente tendência de afastar-se da verdade em razão das doutrinas e práticas peculiares da época. O apóstolo Paulo, falando da manifestação dos dons espirituais estabelecidos na igreja por Deus, declara serem eles com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, de 12 a 16. As objeções levantadas contra as manifestações do dom de profecia em nossos dias certamente poderiam ser usadas com força igual nos tempos antigos, ou seja, poderia ser dito: já possuímos as Escrituras e, portanto, não temos necessidade de tais dons. No entanto, estas mesmas Escrituras nos afirmam que Cristo estabeleceu esses dons na Igreja a fim de serem exercitados até quando vier o que é perfeito, a condição perfeita, 1 Coríntios 13, 10, e que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 1, 7. Que necessidade temos de profetas? O antigo Israel poderia dizer que tinha a lei moral de Deus escrita por seu próprio dedo em tábuas de pedra, além de estatutos, juízos e instruções dadas a Moisés pela boca de Deus e cuidadosamente escritas. De que mais necessitavam? Mas, apesar de possuírem todas essas verdades tão excelentes, Deus se agradou em lhes falar muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Podemos notar que o testemunho apresentado por cada um dos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, dentre outros, ensinava o mesmo grandioso princípio da obediência a Deus. Entretanto, cada profeta trazia reprovações peculiares ao povo de sua época, em virtude da tendência que as pessoas tinham de se desviarem dos princípios sagrados pelas atrações dos costumes vigentes na época em que a profecia era dada. A necessidade dos dons. Embora alguém possa dizer: não temos apenas a excelente instrução do Antigo Testamento, mas também as palavras do próprio Salvador e dos apóstolos, por que precisaríamos de mais luz? O fato é que estes mesmos apóstolos apontaram para os últimos dias em que sobrevirão tempos difíceis, em que os homens terão uma forma de piedade negando-lhe, entretanto, o poder. Eles nos declaram ainda que alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Em vista de tudo isso, as pessoas a quem Paulo se refere em sua carta aos Tessalonicenses, como crentes que não estarão em trevas e a quem o dia de Cristo não apanhará de surpresa como um ladrão, pois são filhos da luz, a essas é dada a exortação de julgarem todas as coisas. Observe-se que o verso anterior menciona as profecias e a reter o que é bom. Isso equivale a dizer-lhes que o povo que estiver aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, que por fim se encontrará preparado para aquele dia, terá em seu meio manifestações genuínas e autênticas do dom de profecia. Sinais do fim. Vivemos no momento em que podemos ver em toda parte abundantes sinais de que a vinda do Senhor está próxima. Vivemos no exato período em que haveria de surgir um povo que guardaria todos os mandamentos, o qual também teria o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. E o que vemos acontecendo?
vemos que durante os últimos 60 anos surgiu exatamente esse povo proclamando justamente essa mensagem e que entre eles manifestou-se o dom de profecia. Ao testarmos o dom manifestado em Ellen White por meio das regras que a Bíblia nos apresenta, vemos que ele passa em todos os testes, nos mínimos detalhes. Em todos os escritos de Ellen White, do início ao fim, não se pode achar uma única linha que forneça a mínima licença para o pecado, ou que tolere no mínimo grau que seja qualquer desvio da palavra de Deus. Esses escritos jamais se colocaram acima da Bíblia, mas constantemente nos exortam ao mais diligente estudo da palavra de Deus, apontando-a como o grande parâmetro pelo qual nosso caso será examinado no juízo final. Em seus escritos, Cristo é exaltado perante nós como o único modelo que devemos seguir. Ela declara de maneira mais enfática possível que Cristo é a nossa única esperança de vitória aqui, o nosso único refúgio da ira vindoura, o único nome e o único meio pelo qual podemos ser salvos. Homenagem pessoal. O seguinte testemunho a respeito de Ellen White e sua obra foi escrito em 1877 por alguém que a conhecia e que havia estudado sua obra por muitos anos. E após minha experiência de 53 anos de atenta observação do dom profético de Ellen White, dou o meu aval incondicional a todos os pontos de vista aqui expressos. Quanto ao caráter cristão da irmã White, peço licença para dizer que acho que conheço um pouco a esse respeito. Faz 18 anos que a conheço, mais do que a metade do período da história de nosso povo. Estive com a sua família vez após vez e em certas ocasiões durante semanas. Eles também vieram à nossa casa e estiveram com nossa família muitas vezes. Já viajei com eles a quase todas as partes. Estive com eles em particular e em público, em reuniões e fora delas, e tive as melhores oportunidades de conhecer um pouco da vida, do caráter e do ânimo do casal White. Como ministro, tenho tido que lidar com todos os tipos de pessoas, de caráter dos mais variados, de modo que penso poder julgar um pouco acerca do caráter de uma pessoa, pelo menos após anos de conhecimento pessoal. Conheço a irmã White como uma mulher despretensiosa, modesta, bondosa e nobre. Esses traços de caráter não são um simples fingimento a ser cultivado, mas brotam de modo tranquilo e gracioso de sua disposição natural. Ela não é presunçosa, cheia de justiça própria nem convencida, como os fanáticos sempre são. Estes eu sempre percebo que estão cheios de pretensões e orgulho, prontos a dar sua opinião, gabando-se de sua santidade, etc. Mas sempre notei em Ellen White o oposto de tudo isso. Amiga dos pobres. Qualquer pessoa dentre as mais pobres e humildes pode ir a ela livremente em busca de conselho e conforto sem ser rejeitada. Ela está sempre cuidando dos necessitados, destituídos e sofredores, provendo-lhes as necessidades e defendendo-lhes a causa. Nunca conheci alguém que tivesse o temor de Deus tão constantemente diante de si. Ela nada empreende sem antes elevar a Deus fervorosa oração. Estuda a palavra de Deus de modo aplicado e constante. Já ouvi a irmã White pregar centenas de vezes, já li seus testemunhos por completo e a maioria deles diversas vezes, e nunca encontrei uma sentença imoral ou qualquer coisa que não fosse estritamente pura e cristã, nada que causasse um afastamento da Bíblia e de Cristo. Pelo contrário, neles encontrei os mais ardentes apelos em favor da obediência a Deus, do amor a Jesus, da crença nas Escrituras e de seu estudo constante. Seus testemunhos me têm sido muitas vezes de grande benefício espiritual. Na verdade, nunca me aconteceu de lê-los e não me sentir repreendido por minha falta de fé em Deus, falta de devoção e falta de empenho na salvação de almas. Se possuo algum discernimento espiritual, declaro que os testemunhos são do mesmo espírito e do mesmo teor que as Escrituras. Durante 30 anos, e agora podemos dizer 60 anos, nosso povo tem lido e crido nestes testemunhos. Mas qual tem sido o seu impacto sobre o povo? Será que eles o afastaram da lei de Deus? Será que o levaram a desistir da fé em Cristo ou a abandonar a Bíblia? Será que fizeram desse povo um povo corrupto ou imoral?
Eu sei que ele pode ser comparado favoravelmente com qualquer outra denominação cristã. Uma coisa tenho notado, que mesmo os piores opositores das visões da irmã White admitem que ela é uma cristã. Não entendo como eles podem admitir isso. Tentam consertar dizendo que ela está enganada. São incapazes de indicar uma única mancha em toda a sua vida, nem sequer uma sentença imoral em todos os seus escritos. Não podem senão admitir que muitos de seus escritos são excelentes e que qualquer pessoa que viva tudo o que ela diz seria uma boa cristã a caminho do céu. Tudo isso seria muito estranho caso ela fosse um instrumento do diabo, inspirada por Satanás, ou se seus escritos fossem imorais ou fantasias de sua própria mente. Pessoas desconhecidas dão testemunho de seus escritos. À medida que nossos periódicos são publicados contendo os escritos de Ellen White, eles são buscados pelas pessoas mais humildes, devotas e tementes a Deus. Relatando o que leram, elas dizem: estamos especialmente interessadas nos escritos de Ellen White. Eles são tão práticos, tão cheios de instruções calculadas a conduzir a pessoa para mais perto do Senhor, tornando-a mais humilde, devota e temente a Deus. Esses escritos seguem tão de perto o estilo das Escrituras que, ao lê-los, temos a impressão de que Ellen White é uma pessoa inspirada a escrever algo assim. Tal é o testemunho encontrado em dezenas de casos de pessoas que estão se correspondendo com nossos missionários, pessoas que nem sequer suspeitam de que as ideias de Ellen White são recebidas em visões de Deus. Fonte de oposição. Tendo apresentado a impressão causada por este dom, surge a pergunta: de onde e por que se levantou a oposição à manifestação deste dom? E qual tem sido o fim desses que se opõem? Após cuidadosas observações desde 1852, percebi que a maior parte da oposição surgia dos que eram reprovados por seus defeitos de caráter, por maus hábitos ou por algum curso errôneo em seu modo de vida. Muitos dos que eram reprovados argumentavam não serem tão maus quanto o testemunho os representava, e que iriam mostrar que podiam se apegar à verdade, mesmo opondo-se à repreensão dada. O tempo mostrou que a grande maioria deles renunciou à sua fé e abandonou completamente as fileiras. Alguns viram seu erro e se apegaram com mais firmeza à verdade. Surge então a questão: se os que se opõem a esse dom são guiados pelo Senhor, por que razão perdiam sua espiritualidade e se afastavam de Deus? A regra do Salvador é que a árvore deve ser conhecida pelos seus frutos. Ele enfaticamente afirma que a má árvore não pode produzir frutos bons. Fracasso da oposição. Lembramos de casos em que se levantou oposição organizada contra os testemunhos de Ellen White, declarando que teriam grande sucesso em seu trabalho, tão logo se livrassem dos testemunhos. O que vimos, entretanto, foi um completo fracasso na realização de suas esperanças. Após anos de lutas, não apresentaram qualquer evidência de que estavam disseminando a verdade do sábado perante o mundo num nível superior ao dos seus colegas que vinham realizando essa obra havia 49 anos. Se a obra que faziam era especialmente ordenada por Deus, por que não foram mais prósperos em sua mensagem? Onde está o sucesso? Por outro lado, quando olhamos para essa mensagem que proclama ao mundo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, mensagem esta ligada ao dom de profecia, com seus conselhos, instruções e reprovações, vemos que ela fez rápido e contínuo progresso desde seu início até o presente. Atendendo aos conselhos do Senhor por intermédio desse dom e avançando em sua força, a mensagem, como já vimos, tem circundado o mundo e rapidamente avança a cada nação e tribo e língua e povo. Olhando para o progresso passado desta causa, podemos dizer que esta promessa da palavra de Deus foi confirmada. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Verdadeiramente, a mão de Deus tem se manifestado no sucesso que acompanhou o surgimento e o progresso deste grande movimento adventista até agora. Quanto ao futuro, confiamos no seguro cumprimento de sua palavra. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3, 8. Com essa confiança, podemos cantar com toda a segurança.
pois ele esteve conosco e ainda está, e prometeu estar conosco até o fim.